Iberê e Dexter e Iberê. Iberê, o que é o projeto Trampo Justo? Como ele funciona na prática? Trampo Justo tem como finalidade propiciar a adolescentes das casas de acolhimento a possibilidade de desenvolverem suas autonomias e ingressarem no mercado de trabalho de forma protegida, resguardada, antes de terem que deixar as casas de acolhimento. Se eles ficam nas casas de acolhimento e nem a família de origem, a família biológica, consegue se reestruturar para recebê-los de volta, nem há uma terceira pessoa interessada em adotar aquela criança, ela fica na casa de acolhimento até completar 18 anos. E quando ela completa 18 anos, ela é obrigada a sair da casa de acolhimento. E a gente está falando de uma pessoa, um adolescente, que, de novo, não tem nenhuma estrutura familiar por trás. Normalmente se viu às voltas com uma série de conflitos familiares, pessoais. É uma pessoa que é olhada sob o viés preconceituoso por todo o tempo, porque normalmente são pessoas negras num país estruturalmente racista, são pessoas pobres num país classista, são, não raro, adolescentes que advêm da população LGBTQIA+, são pessoas que são olhadas de viés a vida inteira. E é com esse cenário que ela, aos 18 anos, é obrigada a ter que se bancar sozinha a partir disso, bancar sua casa, sua alimentação, vestuário, transporte e tal. A ideia é preparar adequadamente esse adolescente para que, quando ele chega aos 18 anos, ele tenha meios de tocar a vida por si. Primeiro, aumentar tanto quanto possível o grau educacional desses adolescentes, inclusive com ensino universitário. A gente tem parceria com universidades, a Uninove, por exemplo, que cede bolsas de estudo 100% especificamente a esse perfil, né? E o outro viés é o viés do trabalho, efetivamente, né? O viés do trampo justo. A ideia de você ser inserido no mercado de trabalho de forma protegida, resguardada, de acordo com a lei. Porque quando a gente pergunta para um adolescente, que é aviãozinho, por exemplo, se ele trabalha, ele vai dizer que ele trabalha. E uma profissão em que no final de semana ele ganha mais do que o pai e a mãe dele juntos, com carteira assinada, tendo que pegar ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e no final do mês ganham aquilo que ele ganha em um final de semana. Então, é extremamente sedutor. E a ideia e aqui entra muito bem o Dex, é mostrar para esse adolescente que, apesar da sedução, aquilo é uma vida breve, é uma vida que não vai te dar o futuro que você está enxergando ali, né? Mas a gente precisa conscientizar esses adolescentes. E mais que isso, a gente precisa conscientizar a sociedade e aqueles que têm vagas de emprego para fornecer a respeito da importância de cederem vagas especificamente para esse perfil de adolescente, porque é assim que a gente vai fazer a sociedade um pouco mais justa, um pouco mais igualitária. Dexter, você tem uma agenda cheia, shows, gravações, sim, palestras, etc. e tal. E assim mesmo você não abre mão desse cuidado com os jovens, porque isso se tornou uma parte importante do seu dia a dia, sim, da sua vida, enfim, né? Quando você divide a sua história com os adolescentes, o que você sente e o que você acredita que pode ajudar? É sempre muito especial, porque é contar a minha história para eles e dizer o que eu falei para você no começo. Pulem essa etapa, né? Você precisa entender que não é só você que vai sofrer, a sua família também vai sofrer, e muito mais, por te ver preso, por te ver sofrendo dentro de um sistema que não quer a sua recuperação, que não quer a sua ressocialização. Então, esse jovem ele precisa entender o valor da vida. Iberê, você poderia ter seguido qualquer área da magistratura, eu falei há pouco, né? E você escolheu defender os direitos da criança e do adolescente. O que despertou esse seu olhar para essa questão tão importante da criança e do adolescente? Acho que foi essa percepção da possibilidade de uma atuação mais efetiva junto à sociedade, né? Como regra, o trabalho como juiz é um trabalho bastante solitário e é um trabalho que acaba tendo poucas oportunidades de esse contato humano mais frequente. E na da infância, esse contato humano é o mais relevante trabalho que a gente tem para fazer, né? É difícil, tem um custo psicológico muito alto, inegavelmente. Tem dias que você tem à tarde vontade de chorar umas 10 vezes. Sim, e acho que é interessante também, de alguma forma, a gente sentir isso. Você não pode passar tão amorfo, né, por essas situações todas. Por falar em sentir o drama dos outros, quantos jovens de 18 anos são colocados para fora dos abrigos, por idade, né, por ano no Brasil? Eu não tenho dados nacionais. No estado de São Paulo, especificamente, a nossa atuação no estado de São Paulo são cerca de 45 a 50 por mês. Portanto, a gente está falando de cerca de 600 casos no ano. Quem pode estar imaginando, né, que
o relacionamento de vocês aconteceu e se perpetuou e está florescendo em cima dessa relação da justiça, enfim, pode não saber, mas o Iberê gosta de música. E o Iberê toca um instrumento. Confessa aí, Iberê. Conta aí, eu fiquei sabendo. Confesso com alguma vergonha, porque obviamente sou um músico muito amador. Qual é o instrumento? Principalmente contrabaixo. Dexter, se você voltasse a ser aquele menino lá, antes daquele primeiro roubo, e você olhasse para ele, ele olhasse para você, o que você acha que ele falaria para você? Toma cuidado, cara. Vê por onde você vai me levar, alguma coisa assim, porque foi muito sofrimento. Mas eu também aprendi com esse sofrimento, tá? Sempre agradeço a Deus pela vida. Porque, obviamente, estando nessa vida, eu sempre fui um sério candidato a morrer cedo, né? Mas a música me salvou. Iberê, aquele menino lá no ensino médio, pensando, o que eu vou fazer? Vou prestar vestibular para direito? O que você acha que vocês falariam um pro outro? Moleque, deu certo demais, né? Você foi bem demais. Tem isso também. Melhor que contrabaixista. Sim, exatamente. Olha, o nosso programa chegou ao final e nós temos aqui por hábito que as pessoas entrevistadas tragam um objeto que lhes é importante, que lhes é caro dentro da sua trajetória. O Dexter trouxe esse livro. Malcolm. Foi daqui que saiu tudo? O hip hop me apresentou esse cara aí. Daí desse livro eu pude chegar no Trip Transformadores e também no Inovar e recebendo prêmios junto com o Iberê, através do Trampo Justo. E o Iberê trouxe esse objeto. Iberê. Isso é um afinador de instrumentos. Acho que tem essa questão de a música ser bem relevante na minha vida, algo que me dá muito prazer, gosto muito de fazer, mas tem também a simbologia de afinar, né? E é isso que acontece aqui. E acho que isso é muito relevante para esse trabalho que é feito, de novo, num país que segmenta as pessoas, sectarista, e é por isso o estranhamento de falar, pô, como é que um rapper que já passou pelo sistema carcerário e podem ser amigos depois, é por conta dessa segmentação que existe. E o que é mais importante é a gente entender a relevância de nos afinarmos enquanto sociedade, de nos colocarmos em harmonia enquanto sociedade, ainda que as origens sejam distintas. Iberê, Dexter, o rapper e o juiz. Que entrevista boa! Muito obrigado. Prazer. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a você, muito obrigado pela presença. Eu espero vocês sexta-feira que vem. Vamos estar de volta com outras histórias inspiradoras de pessoas que lutam para que o mundo seja melhor. Até lá!